Olá! Entramos agora na quarta parte da aula 51 de MA 091 Matemática Básica, que trata de identidades trigonométricas. Nessa última parte da aula, usaremos as identidades para demonstrar outras identidades trigonométricas. Começaremos por esse exercício no qual queremos provar que a tangente de π sobre 2 menos x vezes a tangente de x é igual a 1. E essa demonstração não é difícil se nos lembrarmos da identidade de arcos complementares, segundo a qual a tangente de π sobre 2 menos x vem a ser a cotangente de x. Nesse caso, então, escrevemos a cotangente de x vezes a tangente de x igual a 1. E como sabemos que a cotangente de x é 1 sobre a tangente de x, temos 1 sobre a tangente de x vezes a tangente de x igual a 1, o que naturalmente é verdade, porque o lado esquerdo dessa equação é 1. Então temos a identidade óbvia 1 igual a 1. Repare que a resolução desse exercício levou em conta a identidade de arco complementar tangente de π sobre 2 menos x igual a cotangente. Caso você não se lembre de uma identidade de arco complementar envolvendo a cotangente, você pode sempre transformar esse problema num problema envolvendo funções trigonométricas mais populares como seno ou cosseno. Podemos então escrever a tangente de π sobre 2 menos x como sendo o seno de π sobre 2 menos x dividido pelo cosseno de π sobre 2 menos x. Da mesma forma, podemos escrever a tangente de x como sendo o seno de x dividido pelo cosseno de x. E a nossa equação, então, é transformada nessa que acabo de apresentar. Agora, sim, podemos usar as identidades de arcos complementares envolvendo o seno e o cosseno. Sabemos, por exemplo, que seno de π sobre 2 menos x vem a ser o cosseno de x. E sabemos que o cosseno de π sobre 2 menos x nada mais é do que o seno de x. Temos, portanto, o cosseno de x sobre o seno de x vezes o seno de x dividido pelo cosseno de x, e queremos provar que isso é igual a 1. Repare, então, que do lado esquerdo temos o cosseno dividido pelo cosseno, o que dá 1, assim como o seno dividido por seno, que também dá 1, de tal modo que o lado esquerdo de fato vale 1. Temos, portanto, a equação 1 igual a 1, o que prova a nossa identidade. Passemos agora ao nosso segundo exercício, no qual desejamos provar essa identidade que envolve a cotangente e o cosseno. Mais uma vez, temos duas alternativas de resolução, uma que envolve uma identidade pitagórica que é associada à cotangente, e a segunda possibilidade envolve a conversão da cotangente numa expressão relacionada ao seno e ao cosseno. Como o seno e o cosseno são funções trigonométricas mais comuns, vamos adotar essa nossa segunda estratégia. Lembre-se, então, de que a cotangente de x nada mais é do que o cosseno de x dividido pelo seno de x. Sendo assim, o lado esquerdo da nossa equação pode ser reescrito como 1 mais o cosseno ao quadrado de x dividido pelo seno ao quadrado de x, e esse termo entre colchetes multiplicado pelo cosseno ao quadrado de x. O nosso objetivo nesse exercício é continuar manipulando o lado esquerdo da equação até que obtenhamos o lado direito. Vamos agora, então, reescrever a soma entre colchetes como uma fração com denominador comum. Nesse caso, então, esse termo entre colchetes se torna seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso tudo dividido pelo seno ao quadrado de x. Transformamos, então, a nossa expressão nessa nova que é mostrada aqui na tela. Agora vamos usar a identidade pitagórica que diz que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Nesse caso, então, o numerador do termo entre colchetes se resume a 1 e passamos a ter 1 sobre o seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x.
E isso naturalmente equivale ao cosseno de x dividido pelo seno de x, isso tudo ao quadrado. E agora, lembrando que a cotangente é o cosseno dividido pelo seno de x, nós temos simplesmente a cotangente ao quadrado de x. Note, então, que após a manipulação do lado esquerdo da equação, chegamos exatamente à expressão que aparecia do lado direito. Dessa forma, provamos que a nossa equação é, de fato, uma identidade, pois ela é válida para todo valor de x. Completando a nossa aula, façamos esse exercício no qual desejamos provar que essa expressão complicada que aparece do lado esquerdo é, no fundo, igual a zero. Faremos isso, como sempre, reescrevendo o termo à esquerda como uma fração com o mesmo denominador. Nesse caso, então, o denominador comum será seno de x mais seno de y vezes cosseno de x mais cosseno de y. Já o nosso numerador será bastante complicado. Ele envolverá cosseno de x menos cosseno de y vezes cosseno de x mais cosseno de y. E a esse produto somaremos o produto seno de x menos seno de y vezes seno de x mais seno de y. Vamos estender a nossa barra aqui de divisão. Repare agora que os dois termos do numerador envolvem o mesmo produto notável que descrevemos genericamente como sendo a menos b vezes a mais b. E os nossos conhecimentos sobre produtos notáveis nos dizem que este produto é, de fato, a ao quadrado menos b ao quadrado. Sendo assim, o primeiro termo do numerador da nossa expressão vem a ser cosseno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de y. Já o segundo termo pode ser convertido em seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de y. Naturalmente, o denominador da expressão continua sendo o mesmo mostrado acima. Vamos agora reagrupar os termos do numerador de acordo com a variável que eles envolvem. Note que temos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, assim como temos menos seno ao quadrado de y menos cosseno ao quadrado de y. Vamos repetir, então, agora o nosso denominador. Note agora que essa segunda parte do numerador pode ser escrita como menos, abre parênteses, seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y. Dessa forma, o primeiro termo do numerador é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1, e o segundo termo do denominador é menos seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y, que também é 1. Temos, portanto, um numerador que é 1 menos 1, dividido por um denominador muito comprido, que eu não reproduzirei aqui, uma vez que sabemos que 1 menos 1 é zero. Notamos, então, que o numerador vale zero, o denominador é uma expressão diferente de zero, e, portanto, o lado esquerdo da nossa igualdade é, de fato, igual a zero. Provamos, então, que esta equação também é uma identidade. Não perca a próxima parte da aula, na qual usaremos identidades trigonométricas para resolver equações.